Oi, pessoal. O vídeo de hoje vai ser bem complexo. Eu tenho que até fazer algumas anotações, porque é tanta coisa que eu não quero deixar passar para agregar você como as informações me agregaram. Hoje a gente vai entender a paixão, né? Como a paixão por alguém, por algo pode nos fazer perder a cabeça. E entendendo o conceito de paixão, a gente entende melhor se está vivendo um relacionamento narcisista, se a gente tem uma dependência emocional, a gente fortalece como espírito, tá? Então, o objetivo é entendendo a paixão e o seu descontrole. O que realmente cria vícios é o desequilíbrio da paixão, tá? Então, por exemplo, vício em algumas coisas, bebida, por exemplo, a pessoa fica apaixonada por fazer aquilo de forma desequilibrada. Ela coloca aquilo tudo em prioridade, em primeiro lugar. Então, a gente vai entender também na visão espiritual, tá? Quanto mais busco e entendo a espiritualidade, isso foi um pensamento que me veio hoje para mim, tá? Geralmente, quando eu ia nos centros espíritas, né, kardecistas, aí eu via aquelas pessoas gentis falando, né, olha, né, com aquela calma, né, eu até hoje me sinto até falando um pouco assim. Mas eu percebi, eu me perguntei, nossa, parece que quanto mais eu me aprofundei na espiritualidade, expansão de consciência, eu fiquei mais racional. Eu também comecei a me impor um pouco mais, a separar o joio do trigo, e eu não esperava por isso. Olha a anotação que eu fiz sobre isso. Quanto mais busco e entendo a espiritualidade, mais racional eu fico, porque expande a consciência. Afinal, você vive na matéria. Então, a gente fica mais racional porque vão tirando os véus, a gente fica menos cego e a gente fica mais coerente até com a vida material. Então, quando eu vejo pessoas às vezes orando, eu queria isso, eu queria ter, mas não se preocupa com o ser. E quando a gente tem o ser que expande a consciência, a gente fica mais racional e muito mais assertivo para fazer um planejamento, para também conquistar as coisas da matéria. Afinal de contas, eu estou aqui como um espírito errante, senão não estaria encarnado. Estou vivendo no mundo material. Eu não posso viver só pensando no espiritual. Então, para ter a verdadeira fé, se apegue à razão. Independente de onde você vai, seja racional ao avaliar, ao analisar a fé. As igrejas, os cultos, os templos é um grande laboratório. E você pode aprender muito só observando e fazendo a sua análise racional para sentir a verdadeira fé. Por isso que tem muita gente que vai em vários lugares e não se encontra, porque não está deixando o racional sentir a fé. Paixões, relações. É como um rio, ou te dão vida, ou transborda. Então, quando eu falo paixões aqui, é paixão de relacionamentos, tá? Mulher, homem, casal, família, mãe, filho, tá? Envolve tudo, relações do trabalho, qualquer tipo de relação. Então, eu preciso de um senso moral. Quando eu não tenho um senso moral, a coisa transborda. Aí vem o egoísmo, vem a dependência, vem o ego, vem a inveja, a coisa transborda. Precisa de um senso moral. Vou ler de novo. Paixões, as relações, é como um rio. Ou te dá vida, ou transborda, tá? E tem algumas ferramentas para te ajudar nesse equilíbrio. Eu estava conversando com meu filho e meu pai sobre a sigla Y. A gente é mineiro, né? E meu pai que me falou, Sandra, a Y era um código que eles usavam na Revolução, né? Para avisar que estavam ali na porta para uma reunião. Então eles batiam 3 vezes na porta e falavam Y, união, amor, independência. Eu peguei aquilo para explicar o vídeo de hoje. O verdadeiro amor, ele liberta. União, vocês se complementam. Amor, livre. Independência. Ninguém aprisiona ninguém. E os maiores desafios é o medo e bloqueio. E eu estava fazendo umas análises hoje, avaliando algumas famílias que eu conheço. Toda a família é onde a gente
mais tem o karma para acertar. Então não é um mundo perfeito. Sabe aquela coisa que a mãe fala? Nossa, eu criei todos os meus filhos com a mesma cultura, com a mesma educação, mas são diferentes. Porque o karma tá ali. Sandra, qual é o meu maior desafio? Qual é o meu verdadeiro karma? É o que é mais difícil para você. É o seu verdadeiro karma. E aí, sempre tem duas antenas para raio. Uma antena, Jesus precisou de um Judas, e na família não é diferente. A gente vai ter uma pessoa na família com uma vibração um pouco mais baixa, um pouco mais ignorante, para testar o que estão expandindo a consciência. Os que estão expandindo a consciência têm o dever de tentar puxar quem está numa frequência abaixo. Doa a quem doer. Ele não merece, eu sei, ele não merece, mas nós estamos todos conectados. A partir do momento que aquela multidão mandou Jesus para a cruz, ferrou todo mundo. Ferrou todo mundo na consciência, né? Todo mundo falou, caramba, mandamos o cara, e o cara era inocente. Então tá vendo que com uma decisão mexe com todo o coletivo. Então, tenta observar em casa quem é a anteninha que puxa mais para cima, quem é a anteninha que puxa mais para baixo. Não adianta ter aquela antena neutra, que nem puxa para cima, nem puxa para baixo. Não fazer nada é se omitir, tá? Lembre-se disso. E aí a gente vai ter umas etapas aqui. Anota no seu caderno, gente, vale a pena anotar, porque isso também, que para quem estiver solteiro, vai te ajudar a não trazer qualquer porcaria para sua vida, e para quem for casado, tiver num relacionamento sério, vai te ajudar a colocar as coisas em ordem. Primeiro, reconhecer, controle da autogestão, as emoções. Então, por que eu tô falando isso? Essas paixões desreguladas, além de trazer vícios, mexem com a depressão, ansiedade, crise de pânico, transtorno de ansiedade generalizada, toque, entre outros, tá? Então, primeiro a gente tem que reconhecer. Quando a Sandra tá falando de relação, eu quero pensar na minha relação com a minha mãe. Porque, gente, quem não tiver perdão com os pais, não prospera. Mas esse é outro fator para outro vídeo. A gente tem que se limpar energeticamente. Então, se eu penso na minha mãe, eu vou reconhecer como eu penso nela. Eu penso na minha mãe, Sandra. Minha mãe chama Margarida. Eu penso como uma aprendizagem. Hoje eu me espelho muito na minha mãe. Eu tenho controle. Como eu controlo essa emoção? Eu tenho orgulho da minha mãe. Então, isso me faz me sentir bem. Qual a autogestão? Me faz me sentir firme. Mas tem gente que não vai ter essa percepção que eu tive da própria mãe. Então, primeiro, o que você está sentindo? Como você pode controlar essa emoção? Quando acontece uma crise, por quê? Gente, síndrome do pânico ao dirigir. Eu tinha várias crises, ainda tenho. Eu só ando de carro uma vez por semana. Em um local muito próximo de casa. Eu tive que escolher eu tinha muita vontade de voltar a dançar. Escolhi uma academia de dança perto de casa para eu poder dirigir apenas 20 minutos. Pelo menos é o que eu estou disposta a fazer. O que dá para mim fazer hoje. Mas é horrível. Eu parei muito tempo de dirigir. Desmaiava no volante. Muitas vezes eu precisei ser socorrida de madrugada, porque eu nem consegui saber onde eu estava. Já me perdi com os meus filhos. É horrível. E aí, quando, por exemplo, eu tô dando esse exemplo de dirigir, porque muita gente associa com o subconsciente. Essa crise acontece por quê? Geralmente quando você está vivendo algo que você perdeu o controle, que você está procrastinado e você não consegue seguir. O carro é a direção da sua vida. E foram momentos difíceis que eu tive que lidar. Eu estava vivendo muitos problemas de uma vez só quando isso acontecia. Então, quando acontece essa crise e por quê? Tá? E qual o pensamento que te tranquiliza? Um pensamento que me tranquilizava é quando eu imaginava a infância na casa da minha avó. Eu fechava os olhos numa crise, desligava o carro, mesmo que fosse no meio da rua, ligava o pisca-alerta, fechava os olhos e pensava na casa da minha avó.
e puxava o freio de mão, entendeu? Então, assim, qual o pensamento que te tranquiliza e liberte-se da culpa? Eu me sentia muito culpada, a gente se sente menos. Eu falava, todo mundo dirige, eu não consigo dirigir, eu não consigo dar mais coisas para meus filhos. Eu me sentia uma bosta. Vamos falar o português, claro. Só que a gente tem que se libertar dessa culpa, porque quem sente isso não é hipócrita. O nosso subconsciente tem medos, tem coisas guardadas lá. E não é fácil você abrir um baú e deixar os monstros saírem para você enfrentar. Então não se sente culpa. Se sinta corajoso por enfrentar suas sombras. Isso é o que dizia Carl Jung, psicanalista. E aí eu vou te falar, use a técnica da ancoragem. O que é? A técnica da ancoragem, a âncora na carta do tarô, ela é simbolizada pelo seu estado de segurança. Então, sinta o presente, tá? O que te leva no presente? Deixa o sol, uma música que você gosta, apertar um objeto, palavras cruzadas. Então, o que eu fazia? Eu tinha um santinho ali no carro. Quando me dava medo, eu olhava para aquele santinho que minha mãe me deu para me proteger. Então se apega a algo que te traz para o presente, para o aqui e agora. Mas você tem que explorar os sentidos para conseguir te trazer nesse presente, para sair desse estado de pânico. Sabor, cheiro, sentir, enxergar. Aceitação. Não temos o controle de tudo. Entenda o desconforto, acolha esse desconforto. Isso faz parte de você, até você entender e se organizar melhor. Concentre-se em você e o que é possível fazer. Então tem gente que às vezes deixa uma balinha no carro. Quando você mastiga, o seu cérebro está mandando um ato presente. Revisite a alegria. E aí, gente, a gente tem o diário da gratidão. Pegue fotos de lembranças da infância, invista na conexão com a família, faça uma sessão de cinema, faça um museu, pega objetos de família, artesanato, elabora um museu. Ter gratidão, ter sua casa, ter seu trabalho e ter você mesmo. Você tem várias coisas que você pode ser grato. Agora, um planejamento sem ansiedade. Pausas tecnológicas. A gente precisa dar uma pausa, gente, quer queira, quer não. Rituais do sono. Ao acordar, o ambiente. O ideal é que não tenha televisão no quarto, muito objeto. Tenha um orgonite perto da cabeceira da cama. Faça um chazinho antes de dormir. O ritual do sono. Senta na cama, espreguiça, fala para o teu corpo que você ainda está no processo de acordar. E uma coisa que me ajudou muito, sabe aqueles pensamentos acelerados que não deixam a gente dormir? Anota numa agenda, antes de dormir, meu planejamento de amanhã. Um planner. Eu comecei a anotar isso numa lousa branca e eu comecei a melhorar. Eu comecei a ter menos crise de ansiedade, tá? Foque nas suas necessidades, sem sobrecarregar sua agenda. Você também é uma prioridade. Valorize seus desejos. Às vezes a gente só fica vivendo no automático. E aí eu te falo, o que você realmente quer? A gente precisa abraçar essa responsabilidade com nós mesmos. O que você realmente quer? Sempre faça a pergunta. Hoje, mês de maio, o que eu realmente quero para o mês de maio? Todo o calendário eu tiro cartas para mim, para eu ficar alerta na vibração de maio, e eu também falo o que eu quero para o mês de maio. Tá? Cocria. Seja gentil, mas com você. Ame a ti mesmo. Depois você ama o outro. Ame os outros como a ti mesmo. A gente quer pular, né? A gente quer amar o outro. E a gente ama tudo errado, porque a gente não sabe nos amar a nós mesmos. Autocuidado. Quanto tempo você não cuida de você?
Sobra dinheiro para tudo, menos para cuidar de você, né? Relações, o tempo de qualidade. Gente, ser mãe hoje em dia é difícil pra caramba. Eu sou mãe de 2 filhos, um especial, trabalho fora, eu tenho um cargo que exige muito, faço outra faculdade, faço a leitura de tarô, eu me viro nos 30, fora as coisas de casa. Mas o tempo que eu tenho com ele é com ele. É com ele. É com eles. Seja presente, com qualidade no momento que você está ali com alguém. Como a mente, ela tem dificuldade em lidar com o excesso. E aí vai te dando esses brancos. Ai, meu Deus, eu esqueci. A minha mente vive fazendo isso no trabalho. Eu nunca lembro de nada. Reuniões eu vivo esquecendo. Porque a minha mente está em excesso. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar um pote. Tem gente que escreve numa pedra com canetinha e põe, né? Mas pode usar um papel. E você vai escrever o que tira o meu sono. Tudo que tira teu sono. Olha, esse ano que tá me tirando esse sono, tudo que tira esse sono. Então, todos os problemas que você tá vivendo, você vai escrever no papel e jogar nesse pote. E você vai pegar um problema de cada vez. Pega um problema. Você vai se planejar, se organizar, buscar soluções para esse problema. Depois, você vai para outro problema. Vamos ajudar a mente a nos organizar, tá bom? Depois, tem o exercício da escuta. Isso é difícil. Parece fácil, mas não é. Você consegue escutar o outro sem interromper? Ou sem sua mente levar para outra coisa? Gente, isso é muito difícil. Mas a gente tem que praticar. Porque quando a gente consegue ter uma escuta ativa com o outro, a gente consegue silenciar nossa mente e nos escutar. Aí sua intuição é desenvolvida, a tua mediunidade é desenvolvida. Então faz esse exercício, tá? E também uma coisa que ajuda muito, né, gente, nessas crises, é a respiração guiada em 4 tempos. Então, por exemplo, você vai puxar o ar, mas em 4 segundos você vai estar puxando o ar. Ó. Você vai segurar esse ar, tá? E na hora de expirar, é porque eu tô interrompendo porque eu tô falando. Você vai tirar esse ar de você em 4 segundos. E depois você vai segurar o ar sem expirar por 4 segundos. Faça isso 4 vezes, sem interrupção, antes de dormir. Você vai dormir muito mais relaxado. Ou quando você vê que tá com branco, muito com a mente, muito em branco, ou seja, minha mente tá dando uns brancos, tô esquecida, excesso de sobrecarga, vai fazer a respiração. Tô prevendo uma crise de ansiedade, respiração. Tô trabalhando a espiritualidade, respiração, tá? E faça uma pausa no verde. Se você tem dificuldade de meditar, feche os olhos e busque sentir todos os seus sentidos. Então, pisa no verde, pisa descalço para aterrar a energia. Isso é para alinhar os chakras. Se não é possível, Sandra, eu odeio meditar. O ideal é que você feche os olhos e fica só escutando os barulhos em torno. Isso vai te ajudar a começar a meditar, gente, e silenciar a mente, tá? E aí, o que você vai fazer? Aquele, mindfulness. É isso, eu não sei falar a palavra direito. Mas faça isso ao comer. Tá comendo macarrão. Observe o molho sendo enrolado. Olha os barulhos do seu dente fazendo. Olha o barulho de engolir. Isso vai te ajudar a sentir o tempo presente, tá bom? Primeiro, preste bem atenção. Não sofra por antecipação. Bem-vindo ao século XXI. Mas a gente tem que se esforçar. Analise o tamanho das coisas que ela realmente tem. Eu já escutei isso várias vezes do meu chefe. Depois que eu faço aquele drama todo, ele me situa a razão e ele fala, não era para tanto. Tá? Então não espera ouvir isso do seu chefe, tá bom? Pense na solução e não nas hipóteses. Tem um problema, ai meu Deus, mas meu chefe me chamou para conversar. O que será? Será que vai me demitir? Será que vai me dar uma... Espera o chefe chamar. Bom, quando ele me chamar e eu souber o que é, eu resolvo, tá?
Questione-se, desabafe com você mesmo, mas sem ficar criando hipótese. Não vai sobrecarregar a tua mente mais do que ela já está sobrecarregada, tá bom? Evitar notícias e séries pesadas. Eu amo filme de terror, gente, mas olha isso, 50% isso dá gatilhos ansiosos. Ele ativa os hormônios de estresse, como cortisol e adrenalina. Veja notícias no meio do dia. Evite fazer isso ao acordar ou ao dormir, para não estimular a ansiedade. Seja positivo. Abrace uma causa. Esteja no presente. Mindfulness é atenção plena. Se meditar é difícil, mentalize a ingestão de alimentos, como eu tinha dado o exemplo do macarrão. Ao acordar, o cérebro está melhor. Observe a respiração. Toque músicas. Dê um passo de cada vez. Ajuste expectativas. Dedique-se à rotina. Dê exemplos, estímulos. Coloque metas alcançáveis. Olhe-se com amor e diga em voz alta, escreva para você. Celebre cada conquista que você tiver, cada meta que você conseguir. Viva a arte. A música, ela tem um poder de frequência no nosso cérebro e alcança a vibração. É ótimo limpar energia com música. E não esqueça de agir. A gente tem vários problemas, só que tem dois polos ali que pode te fracassar ou te amadurecer para o sucesso. O vitimismo. É sempre a culpa do minha mãe me maltratava, o meu chefe me maltratava, o emprego não me dá valor e coisa e tal. Assuma a tua responsabilidade. Bom, eu estou naquele emprego porque eu aceitei e dei a minha carteira para me registrarem. É uma droga? Quem tem que partir para outra sou eu. Tá entendendo a diferença? A autorresponsabilidade, ela te faz agir. O vitimismo te paralisa. Espero que você tenha gostado. Um abraço.